Então, rapaziada, muito boa noite para todo mundo aí. Valeu todo mundo que tá comigo aí assistindo. E aí, seguinte, quero fazer um seguinte aqui, ó. Se você tiver track aí, quiser um feedback, mas vou pedir para você tracks que você esteja trampando. Não adianta me mandar a track pronta, tá ligado? Track pronta já tá pronta, entendeu? Track que você tá trampando, não track que você já lançou, entendeu? Porque não adianta, tipo, não adianta você me mandar uma track que você já lançou pra eu dar um feedback, porque o feedback vai ficar inválido porque a track já está lançada, entendeu? Você não vai mudar nada na música. Então, se você tiver alguma música que você tá produzindo, que você quer um feedback, você tá com dúvida em alguma coisa, quer alguma ideia, alguma coisa assim, faz o seguinte, upa a sua track aí no SoundCloud privado e joga o link no chat aí mesmo. Pode jogar o link no chat e aí, assim que tiver algumas tracks aí de quem quiser mandar, eu vou ouvir, beleza? Enquanto isso, para dar tempo de quem quiser me enviar a track fazer aí, poder exportar, poder upar e me mandar o link aqui no chat, vou mostrar essa track aqui. Essa track bom, muito pouca coisa, né? Como a maioria das minhas tracks, mas essa aqui, ela tem menos do que o normal, tem só 14 canais, né? Porque assim, eu tô contando que o vocal aqui é o mesmo canal, então eu fiz um grupo do vocal aqui pra trabalhar ele como uma coisa só. Porque aqui eu só tenho uma camada do mesmo vocal, na verdade. É uma dobra de vocal, então eu conto ele como se fosse uma coisa só. E aí o seguinte, né? Deixa eu abrir todos os canais aqui. Aqui eu tô usando. É uma mistura, né, de sample com synth e, bom, meu kick. Eu acho que eu tinha mostrado na live de teste que eu fiz na sexta-feira. Os meus kicks, hoje em dia, eu faço eles, né? Eu sintetizo eles aqui usando o Kick 2. E eu tenho um presetzinho que eu criei há um tempo atrás, sei lá quanto tempo faz uma carinha já. E aí, todas as músicas que eu faço, eu mexo em alguns parâmetros de leve aqui, porque daí eu consigo ter uma variação do mesmo kick. Então eu tenho. Todas as minhas músicas são o mesmo kick, só que com leves variações, porque isso vai fazer com que na hora que eu for mixar minhas tracks. Porque assim, ó, uma coisa que aconteceu comigo por muitos anos repetir os samples, né? Eu sempre repeti kick, sempre repeti clap, sempre repeti hi-hat. Até hoje eu uso os mesmos hi-hats, os mesmos claps que eu usava há mais de 10 anos atrás. Então, eventualmente, o que que acontecia? Quando eu ia mixar uma música com a outra no set, e as músicas tinham o mesmo elemento, o kick, o clap e o hat faz aquele som de flanger, assim, faz um som esquisito pra caralho, porque é exatamente o mesmo timbre. Então fica meio paia, fica meio zoado. E aí, o que que eu costumo fazer hoje em dia? Com o kick, né? Hoje em dia eu faço pequenas variações, que aí eu não tenho mais esse problema de ser o mesmo timbre e o kick se somar ou o kick se cancelar, né? Quando eu estiver tocando. Esse problema ele não existe mais. E com o sample, o que que eu faço? Então, por exemplo, esse hi-hat aqui é um hi-hat que eu uso sempre. Então, olha só o que que eu faço agora aqui, ó. Eu mexo no microtom aqui e mexo no transpose. Então aqui, por exemplo, tá mais um semitom e menos 14 microtons aqui, né? Porque daí eu dou uma desafinada no timbre e toda música que eu faço agora eu dou uma mexida aqui, então eu acabo não tendo mais exatamente o mesmo elemento. É o mesmo sample, mas ele fica um pouco diferente só de eu fazer isso. Então isso é uma dica se você quiser repetir timbres, né? Que na verdade a timbragem é o que vai fazer é o que vai te ajudar, né, muito na sua criação de identidade sonora. Então, eu sempre faço isso. Nesse aqui eu não faço porque ele não tem muito nos pontos de mixagens e tal. E no clap, aqui o clap eu tô usando ele dentro do Simpler, então eu acabei não fazendo também, porque tô variando mais agora os claps. Beleza. Então, tem o kick aqui, nem tem tratamento nenhum, na verdade, aqui eu fui fazer tratamento só lá na mix, então aqui o kick ele tá cru, né? Só tem aqui a automação de filtro. E aí eu tenho bass. Eu tenho uma camada, que eu tenho bass low, né? Que seria esse bass grave aqui, ó. Que é um sample, né? E tenho essa camada aqui, que é um Serum 2, que aqui é um pouco mais sofisticado. E aí, seguinte. Salve, salve, galera que tá chegando aí. E aí, Kilder, detonando Gamer Misa. E aí, mãe?
Galera, seguinte, vamos continuar aqui então. Então, olha só. Aqui no Bass Low, eu tenho o sample, né? Inclusive, esse sample é um sample muito velho, que eu uso ele também desde as minhas primeiras músicas. Ele é muito antigo, esse sample. E aí, equalização de leve, só pra cortar a sobra de grave aqui, ó. Deixa eu solar aqui, né? Só pra cortar a sobra de grave. Tem um kickstart aqui pra não brigar com o kick, né? Cortando aqui. Filtro e um limiterzinho no final da cadeia só pra dar uma beliscadinha, ó. Eu quase nem tô limitando aqui, ó. É só pra eu ter certeza que eu vou conseguir manter esse elemento estável. Então ele sempre vai tocar no mesmo volume, não vai ter variação de volume, entendeu? Beleza, só isso. Aí a camada é um bass aqui também, essa camada. Olha só. É um timbre do Serum aqui. E aí aqui eu tô usando o Ozone para abrir um pouco o estéreo, ó. Tô abrindo nessa região aqui, ó, de 140 a 2000 Hz. Ó. Então o que acontece? Se eu fechar aqui, ó, vou desligar esse Ozone, ó. Esse timbre ele é bem mono, na verdade, né? Então a hora que eu abro ele aqui, ó, ele fica mais espacial. Porque daí, mono por mono, eu já tenho a camada grave aqui, né? E aí, juntando essa camada, ó, fica da hora, né? E aí, ó, você vê que a camada ela não tem força nenhuma, né? Eu corto muito aqui, né? 167 Hz aqui, ó, eu tô cortando. Porque esse som, ele é um bass também, ó. Se eu desligar aqui, ó, bem grave. Mas, o que que acontece? Eu gosto mais do grave desse sample aqui, ó. Eu acho que fica mais encorpado, ó. É o Ableton, mano. Tô usando o Ableton Live aqui. É o Ableton Live 12. Beleza? Olha só. Então, corto aqui, né, pra eu conseguir ter essa camada bem misturada. Então, eu tenho. Se a gente for comparar aqui o bass com a camada, né? Tem uma região que é muito parecida aqui, né? Que é a região dos médios. Os dois aqui acabam atuando meio que juntos, né? Mas aqui, ó, nessa região onde o bass perde força, a camada ainda é forte, né? E aí eles acabam se misturando muito bem aqui, né? Beleza, que mais que nós temos aqui, ó? Tem um bass reverse aqui em alguns momentos, que é isso aqui, ó. Que aqui é só um sample mesmo, então olha só o efeito que vai ter aqui, ó. Vamos botar, vamos botar kick bass. Deixa eu solar o kick e o bass aqui para você se ligar, ó. Tá vendo? Então, é bem discretinho, né? Ó. Vou botar com a música toda aqui, ó. É só um detalhezinho, né? Beleza. Aí temos aqui clap. Também, nada demais aqui, né? Só cortando aqui uma eventual sobra de graves e o limiterzinho aqui dando uma beliscada. Hi-hat, não tem nada, só tem o close de hi-hat aqui. Aqui também não tem nada, só tem um kickstart, né? Pra ele não ficar contínuo. Então, olha só. Só pra ele dar essa dançadinha, né? O kickstart aqui. Sem ele fica meio agressivo, né? O shakerzinho aqui, né? Aqui ele fica mais dentro da track, né? Beleza, aí temos aqui, nessa música eu sampleei uma música do Prod, que todo mundo conhece aí, uma música bem famosa do Prod. Esse sonzinho aqui já entrega qual música é, né? Aquela... A música mais... Breath, eu acho que é o nome da música, não sei falar inglês direito. E aí eu peguei um pedacinho, na verdade, a minha intenção, olha só que doideira, né? Quando eu comecei a fazer essa música, a minha intenção era fazer um edit do Prod. Só que daí acabou que eu não consegui fazer o bagulho andar e acabou virando uma música original. E alguém tinha me pedido pra mostrar o lead na hora que a gente tava ouvindo a música, né? E aí, que na verdade é o synth aqui, né? Esse synth é um sample. Peguei lá no Splice, ó.
E aí aqui tem o quê? Equalizador, kickstart, porque sem o kickstart fica assim, né? Eu gosto muito de usar kickstart. Ó. E só uma automação de filtro aqui, onde ele entra, né? E aí, beleza. E aí a gente vem pro vocal, splice também. Move it, shake it. Can you Aqui eu tô take usando um it? compressor, Make you crave it. dois compressores, na verdade, né? Tô usando aqui um compressor mais lento para comprimir o corpo do vocal e tô usando um compressor rápido, com ataque e release rápido para comprimir os picos da voz. Então, P, tudo que é rápido, né? Todos os plucks da voz, esse segundo compressor comprime. E o primeiro comprime o corpo da voz, né? A parte geral. Então, olha só como é que Move it, como eles se movimentam diferentes, né? Ó. move it, shake it. Can you take it? Make you crave it. Got it, flaunt it. Know you want it. Aí eu consigo deixar o vocal bem amassado, né? Equalizador, Move it, só cortando shake sobra it. também e Can dando um grauzinho aqui. Normalmente nas vozes, quando você dá um grau por volta de 2000 Hz aqui, você aumenta a clareza da voz. Então, normalmente eu faço isso. Dependendo do vocal, eu dou um ganho maior, dependendo do vocal, eu dou um ganho menor. Já ouviu falar do Wider? Já ouvi falar do Wider. Eu tenho ele aqui, mano, inclusive, ó. O Wider tá aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Mas eu gosto mais de usar o Ozone porque eu consigo trabalhar só a região que eu quero, entendeu? O Wider, ele é... Na verdade, agora, ele tem essa opção aqui de você escolher aqui a partir de quantos hertz, né, você quer... Você quer... Na verdade, aqui você pode não abrir o grave no estéreo, né? E o resto abrir no estéreo. Mas eu tô tão acostumado a usar o Ozone 8 ali que eu prefiro usar ele, tá ligado? Dependendo do que for, eu uso o Wider. Então, às vezes, para percussão ou para alguma outra coisa, eu acabo usando. Mas na grande maioria das vezes eu uso o Ozone mesmo. Beleza. E aí temos um limiterzinho aqui no move final it, da cadeia. shake it. Can you Só para dar aquela take it? beliscada. Aqui tá pegando um Make pouco you mais, na verdade, crave né? it. Got it, flaunt it. Know you. Beleza. E temos um delay aqui, que tem umas automação de delay aqui em alguns momentos do vocal. Nessa parte aqui, na verdade, ó, no último break aqui, eu acho que é. Ó. Então, o que que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô ligando o freeze, né? Tem um freeze aqui que você congela o delay, então ele vai ficar infinito, né? Enquanto o freeze estiver ligado, o delay vai ficar rolando. Isso é bom para fazer essa automação, né? Tô fazendo uma automação no time do delay aqui. Eu tô usando ele em time, não tô usando ele quantizado, né? Tô usando ele por frequência, né? Milissegundos, na verdade, né? Não frequência. Né? Beleza. E aí, o outro vocal que eu tenho aqui é uma camada, né? Então, olha só. Move it, shake it. Can you Esse vocal, ele tá só um pouco mais. Ele tá 5 semitons mais grave aqui. Eu tô usando ele em Complex Pro, que daí ele dá essa textura esquisita, ó. move it, shake it? Can you take it? Make you E aí, crave it. aqui, ó. Ah, ah, ah. Aqui eu misturo o vocal original, que é esse aqui, Move it, shake it. com esse aqui. Então ele vai ficar com, com esse som aqui, né, ó. Move it, shake it. Can you take it? Make you crave it. Então é Got só pra it, isso flaunt que eu it. dobro ali. Know Entendeu? you want it. I'm so on it. Aí, o que que acontece? Nesse último break, o vocal fica mais grave ainda, que eu desço 7 semitons em vez de 5. Take it, take it. Move it, shake it. Inclusive, Can you? nessa parte da música, eu deixo o bass mais grave. Então, o tom da música aqui, geral, é dó sustenido. Mas quando chega no último drop, eu desço 2 semitons aqui, 3 semitons, na verdade, né, para lá sustenido aqui, entendeu? Por que que eu fiz isso? Porque eu quis. Não tem um porquê exatamente, porque eu queria deixar mais grave e terminei a música com de uma outra cara, tá ligado? Eu gosto muito de fazer variações nos meus baixos. Então, você pode ver que aqui a gente tem várias cores, né?
Então, cada cor diferente dessa linha de baixo é uma variação. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos pegar só o kick bass aqui, ó. Então, a primeira linha de baixo é essa aqui, ó. Primeira linha de baixo. Segunda linha de baixo. Por que que eu tenho uma segunda linha de baixo aqui? Porque eu preciso combinar o baixo com o synth, né? Esse synth aqui, como ele tem, eu tô seguindo ele, na verdade. Eu tenho a minha linha de baixo original, só que daí na hora que o synth entra, eu preciso seguir ele com o baixo, senão não combina, senão fica estranho. Então olha só como é que fica, ó. Ainda meio que continua sendo a mesma linha de baixo, mas eu tenho algumas diferenças aqui só, né? Eu subo aqui um semitom e tal, não é uma diferença enorme, mas eu tive que fazer essa diferença para minha linha de baixo combinar ali, né? Essa outra linha de baixo aqui é a mesma, só que aqui, ó, nesse baixo, eu tenho uma automação de envelope. Deixa eu ver se eu consigo achar ela mais. Ah, não, é aqui, ó, é na camada. Aqui eu uso uma automação de envelope no Serum, que é isso aqui, ó. Então, sem essa automação aqui, não tem o mesmo efeito, né? Se eu tirar isso aqui, ó, tá vendo, ó? Não tem movimento, entendeu? Então, o movimento do bass eu criei com o envelope, só que eu fiz na mão. Eu fui ouvindo e fui mexendo até ficar do jeito que eu gostava, entendeu? Só que aqui, ó, pode ver que são duas cores diferentes, né? Porque aqui o envelope é diferente, ó. No começo da música, o envelope, ele é um pouco mais, como é que fala? Ele é um pouco mais comportado. Então, ó. E aí, no segundo drop, ele já abre bastante, ó. Ah, uma galera, ó. Tô viajando mil coisas ao mesmo tempo aqui, é foda. Uma parada, galera. Eu não sei se dá pra mandar link no chat, né? Tem isso também. Não sei se dá pra mandar link no chat. Se o chat não deixar mandar link, manda o seu link no direct do Instagram pra mim, que daí eu abro o Instagram por aqui e aí eu consigo abrir o link, beleza? Então, quem quiser mandar track pra eu dar feedback, manda o link. Se não, eu acho que o YouTube não deve deixar, eu nem tinha pensado nisso. Se o YouTube não deixar mandar o link, manda o link lá no direct pra mim, beleza? O Rexet falou que dá. Então, beleza. Então, se dá, manda aqui no chat. Pode mandar o link privado do SoundCloud direto aqui no chat. Beleza? Se não der, manda lá, me avisa aí. Vai me avisando aí, fechou? Ah, então, o link vai apagado. Beleza, então faz isso. Manda lá pra mim no direct, escreve assim, ó, feedback da live, só pra eu saber do que se trata e manda o link, beleza? Escreve feedback da live e manda lá, por favor. Que daqui a pouco nós já vamos pegar essas tracks aí pra ouvir. Então, olha só, então aqui eu tenho essa parte aqui e aqui, ó, é uma outra variação, né? Que é onde segue o link lá. Que cara desorganizado faz a live e não sabe de nada. Então, olha só. Aí chegando aqui na outra parte, ó. Aqui eu deixei mais grave. E aí, tipo, eu tentei voltar pra cá pra terminar a track, mas daí não deu certo. Aí o que eu fiz? Mantive assim. Ficou doido, mano. É tipo um final diferente, tá ligado? Esse tipo de coisa aqui é bem comum em música de. Escuto muito metal, tá ligado? Muito heavy metal e tal. E nas bandas que eu curto, é bem comum o final da música ser diferente, tá ligado? Ter uma variação, ou subir alguns semitons no refrão, principalmente, né? Ou o refrão ser mais grave e tal. Então isso aqui é bem normal. Beleza. O que mais que nós temos aqui? Aí temos só o noise, né? Noisezinho aqui. E uns barulhinhos de laser. Só efeitinho mesmo, né? Bem pouco efeito, né? A música é bem crua e tal. E nos breaks aqui a gente tem um noise, né?
Não é bem um noise, né? É um, sei lá o que, sweep up aqui. Tá aí. Aí aqui nós estamos no processo criativo, né? Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui um navegador. Deixa eu procurar aqui. Eu vou pegar a track finalizada. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho ela pronta. Porque aqui eu tô no processo criativo, né? Tá sem mix e tá sem master. Aqui é só o processo criativo. Aqui ela já tá finalizada. Eu vou abaixar um pouco, porque senão vai ficar alto demais, né? Então, olha só. Você vê, não vai mudar. A diferença não vai ser brutal do processo criativo para mix e master. Por quê? Porque eu trabalho muito bem o meu processo criativo, trabalho muito bem a minha mix para daí para master, né? Então a maior diferença vai ser volume. Eu vou mostrar aqui, eu vou deixar o volume zerado. Então eu vou deixar tocando aqui, ó. Quem tiver com volume alto aí, meu, cuidado, tá? Se tiver de fone também, cuidado. Então, ó, processo criativo e aí a versão finalizada. Vou pegar esse drop aqui, ó. Make you crave it. Got it, want it. Know you want it. I'm so on it. Can you take it, take it? Move it, shake it. Can you take it? Aí, de uma maneira mais prática, né? Eu vou abaixar aqui, ó. Vou deixar uns menos 12, que o volume ele vai ficar mais parecido aqui, ó. Move it, shake it. Can you take it? Make you crave it. Got it, want it. Know A you. principal diferença entre a mix e a master pro processo criativo é que na mix e na mix eu vou encaixar tudo, eu vou deixar tudo mais colado, e na master eu vou trazer a música pra cima, né? Eu vou dar o volume que ela precisa, né? E o loudness, né, necessário, entendeu? Mas assim, é mais a parte de compressão mesmo, a parte de cola da música que diferencia do meu processo criativo pra versão finalizada, entendeu? Sem contar o volume, né? Quantos loops de diferença, mais ou menos, do arranjo para a versão. Não sei, mano. Boa pergunta. Vamos ver isso agora. A minha master, eu sei que a minha master é por volta de -7. Vamos pegar aqui. Deixa eu deletar essas paradas aqui, ó. Vamos pegar o WLM Meter aqui, ó. Então, olha só, o meu processo criativo, ele tá batendo em Move it, shake it. Can you take it? Make you crave it. -16. Got it, want it. Know you. E a minha master vai ficar alta aí, rapaziada. Move it, shake it. Can you take it? Make you crave Menos it. 6,5, mais ou menos. Got it, want it. Know you, want it. Mas assim, short term, né? Em long term, que eu acho que é o mais interessante, que é o geral, né? Fica mais ou menos ali por volta de -7, -6,8, -6,7, o que já é uma master consideravelmente alta, e pro estilo que eu produzo, tá perfeito. Não precisa ser mais alto do que isso. Tem estilos que tem a master mais alta? Tem. Mas pessoalmente eu acho exagero. Eu não gosto de uma master muito alta, entendeu? Eu até poderia deixar as minhas masters mais altas se eu quisesse, mas putz, eu não gosto, mano. Porque eu não gosto de ficar beirando o limite da distorção, assim, entendeu? Quando começa a querer dar aquela distorcida, eu já não curto. Me incomoda um pouco. Então eu prefiro deixar aqui. E olha que de um tempo pra cá eu aumentei o volume da minha master, porque antigamente eu deixava menos 8,5 LUFS, o volume da minha master. Mas com o tempo fui precisando aumentar o volume, né? Tá ligado? Tipo, é normal, né? O mercado foi ficando cada vez mais alto, tudo foi ficando cada vez mais alto, e eu precisei me adaptar um pouco e aumentar um pouco o volume das minhas masters, mas, putz, eu acho que eu cheguei no meu limite, assim, de gosto, né? Mais do que isso eu já não curto para minhas tracks. Obviamente que quando eu faço mix e master para clientes, se o cliente quer uma master mais alta, beleza, né, mano? Eu não aconselho, eu não recomendo, tá ligado? Pra galera que trampa comigo. Mas às vezes o cara quer, aí não tem o que fazer, né, mano? Entendeu? Tipo, o gosto do cliente acaba mandando mais. Beleza.
Então é isso, rapaziada. Essa música aqui eu ainda não lancei, tá? O nome dela é um nome meio esquisito aqui, ó. Não tem nome ainda aqui, na verdade. Tem o nome no projeto só. Eu esqueci o nome dela, é um nome bem difícil. Aqui, ó. É Aethelcore, o nome da track. Então, esse é o nome. Em uma outra live eu explico melhor, tá? Eu quero saber se alguém já me mandou a track lá pro feedback. Pera aí. Deixa eu ver aqui no Instagram. Recebi, mano. Tá aqui a track. Beleza. Quem me mandou primeiro foi o Thiago. Então vamos pegar do Thiago. Deixa eu abrir meu Instagram aqui no computador só para eu poder dar o play no link aqui. Então, galera, é isso. Essa é a track. Vamos para ouvir as outras tracks. Vou salvar aqui, não. Então vamos lá. Play. Tem um kick legal aqui, hein, mano. Talvez o kick tenha um pouco de... Só me dá um salve aí, chat, se tá dando pra ouvir eu falar com a música tocando, tá? Eu vou abaixar um pouco aqui, ó, porque eu gosto de falar enquanto a música tá rolando, tá? Então eu vou abaixar um pouco, aí você ergue aí. Eu vou ouvir no fone. Talvez esse kick tenha um pouco de médio demais, entendeu? Beleza, tá ok? Beleza. Ó, legal, hein, mano? Tá baixo? Não tem botão de volume aí nesse teu computador aí, não? Vou deixar no máximo aqui, tá? Vou deixar no máximo aqui, tá? Me fala aí se dá pra ouvir assim. Legal, mano. Tô sentindo a falta de um shakerzinho, tá ligado? Pra dar um acelero na música. E a percussão, tipo, na minha percepção aqui, o baixo ele tá muito mais na frente do que as percussão. A percussão tá baixa e o baixo tá alto, tá ligado? Mas não necessariamente que o baixo esteja alto, mas eu acho que precisa erguer as perks. E a percussão é o principal da track, então a percussão ela tem que estar na cara, entendeu? Tipo, na grande maioria dos estilos a percussão ela fica de segundo plano mesmo, tá ligado? Na grande maioria dos estilos. Mas no minimal não dá, mano. No minimal a percussão ela é na cara, tá ligado? A percussão é o principal, né? A percussão que é a estrela. Junto com o vocal, né, claro.
falta do shakerzinho nesses drops aí pra dar uma acelerada na track. Não sei se tá dando pra ouvir o que eu falei aqui, né? Mas eu ainda sinto falta do shakerzinho aqui no drop pra dar aquela empurrada na música. E outra coisa que eu acho estranho, mas isso é uma parada pessoal, tá? Tipo, não necessariamente você precisa fazer isso, mas um negócio que eu acho esquisito é não ter um closed hatch separado do open hatch. Porque, tipo, o closed hatch, ele vai estar no momento que a música é mais contida. Então, aquele bem sequinho, aquele ele vai estar nesse momento. Não sei se o zoom vai cortar aqui a hora que eu fizer o hatch do beatbox aqui, né? Então, eu acho que o ideal é você ter um closed hatch mais curtinho, e daí na hora que você quer crescer a música, você ter um open hatch, que seja diferente desse closed hatch, e ter um shaker também para nos momentos de ápice, que nem aqui nesse drop, no anterior aqui, a música dá essa crescida, entendeu? Ah, beleza, tá dando pra me ouvir? Suave, então. Mas, ó, mano, no geral a track tá bem legal, tá? Eu gostei. O arranjo tá ok, não sei se usou alguma referência ou não, mas eu acho que funciona. Só esses ajustes aí. High é verdade. Tá me assistindo agora? É isso aí, mano. É isso aí, tem que assistir mesmo. Quem é? Rosângela. Rosângela, valeu, viu? Valeu demais. Pô, gostei, tá legal a música. Ó, deixa eu só fazer um jabá rapidão aqui, ó. Lembrando todo mundo que a minha turma de mentoria começa agora dia 10 de março, tá? Então eu ainda tenho algumas vagas. Se você tiver interesse, quiser saber melhor como funciona, mentoria particular também, eu tenho vaga para esse mês, então me dá um salve no direct lá, beleza? É isso. Então vamos pro próximo. Pô, legal, gostei aqui, Thiago. Da hora demais o som, hein, mano. Só esses ajustes aí eu acho que já vai dar uma boa melhorada. Então, próximo. Leal me mandou aqui. Vamos pegar o link. Ah, é. Vamos ver aqui. Lo- Leal e Rosângela Ribeiro, me explica aí, que eu não... é a mesma pessoa? Me explica aqui no chat se eu tô falando com a Rosângela ou se eu tô falando com o Leal. Ou se eu tô falando com o Niel. Me explica aí. Vamos ver qual que é. Eu vou dar o play na track aqui enquanto isso, tá? Gostei da timbragem da batera. Não sei se é um top loop, né? Uma batera pronta, não sei, mas tá bem legal. Aqui a música também tá mais baixa, né? Eu consigo falar tranquilo. Tá um groovezinho interessante. Tá me dando a impressão de que o bass tá passando por cima do kick. Ele tá meio embolando um pouco. Não sei se... Acho que não tem sidechain no kick no bass ali. No bass, no caso.
porque, tipo, esse... Tem um synthzinho que entra aqui, um... Esse aí... Isso aí dava pra abrir mais no estéreo, mano. Ele tá muito mono, tá ligado? Ia dar uma engrandecida nele se eu abrir ele ou com o wider ou usar aquele Ozone. Eu tenho 8 ali, né? Mas pode ser qualquer um, qualquer Ozone que... Eu até esqueci o nome do plugin ali da Ozone. O Imager, né, da Ozone. Uma coisa muito interessante para todo mundo que produz, e uma coisa que todo mundo tem que pensar na hora de produzir é fazer deixar a música mais 3D, assim, tá ligado? Criar dimensões na música. Então, como que você cria dimensão? Usando panorâmica, tá ligado? Tipo, jogando algumas coisas para um lado, outras coisas para o outro, abrindo algumas coisas no estéreo e deixando outras coisas mono, entendeu? Isso você vai criando como é que fala? Uma tridimensionalidade na música. Nossa, que palavra difícil, né? Mas você vai criando, tipo, um cenário melhor, né? Mais tridimensional na track, tá ligado? A música ela fica mais viva você fazendo isso. Então, é legal ter um meio termo e você alternar bastante. Tipo, se você tem um elemento que tá bastante pra esquerda, automaticamente você tem que ter um que interaja para a direita, para a track não ficar desbalanceada, tá ligado? Então é interessante fazer essa conversa de elementos direita e esquerda, é interessante ter elementos que sejam bem abertos e é interessante ter elementos que sejam bem fechados, porque isso vai criar uma espacialidade na música, tá ligado? E a música ajuda muito a criar vida, né, na história da track, no entendimento dos elementos e tal, entendeu? Que eu acho que é o que tá faltando nessa track aqui, tá ligado? O que tá faltando nessa track é essa espacialidade, assim, de panorâmica, esse tipo de coisa. Ah, pode crer, mano, pode crer. Então, eu estou falando com o Leal, né, mano? Tô falando com o Leal. Legal, legal. Tá bem legal. Gostei bastante. Mano, eu tô pedindo pra galera mandar as tracks no meu Instagram lá, mas agora não vai dar mais tempo, tá? Mas pode mandar lá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ouvir mais uma ou duas tracks aqui que estão na fila lá, mas pode me mandar a track. Eu vou criar uma planilhazinha com os links da galera aqui, pra na próxima live a gente continuar. E galera, eu vou fazer live toda segunda às 19 horas, beleza? Toda segunda-feira, 19 horas, live aqui, onde eu vou estar abrindo projetos, vou estar dando feedback em tracks, trocando ideia. Beleza? Então é isso. Vamos deixar esse encontro nosso aqui fixo. Avisa a galera que você conhece aí que produz. Se você puder compartilhar minha live aí. Agora a gente já tá quase no final aqui, mas, meu, faz um storyzinho aí, me marca, compartilha. Isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. Agradeço de coração aí quem fizer isso, beleza?
Léo, tá muito legal a track, mano. Eu gostei bastante. Então, eu acho que é isso aí mesmo. É a parte mesmo do bass ali, que talvez ele esteja embolando um pouco com o kick. Eu não sei se você usou um sidechain ou não, mas tá me dando essa impressão. E trabalhar melhor a imagem estéreo da música, tá ligado? Jogar mais. Espalhar os sons ali no estéreo, né? Pra dar essa vida maior pra track. Mas no geral tá muito legal. Gostei, mano. Parabéns. Bem massa mesmo. Outra coisa, quem precisar de mix e master aí, rapaziada, me chama no direct também, tá? Eu faço mix e master pra uma galera aí, então quem precisar de mix e master, me chama. E, cara, um orgulho que eu tenho na minha carreira de mixador aqui, e masterizador, é que até hoje não teve nenhuma mix e master minha que eu fiz que voltou de gravadora, tá ligado? Ou que não foi aceita, ou que teve que arrumar alguma coisa. Esse é um orgulho enorme que eu tenho, e essa é a primeira vez que eu tô falando isso, mano. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso assim abertamente, tá ligado? E é isso. Então, quem quiser saber de mix e master também, me dá um salve lá no direct, fechou? Beleza, galera, vamos pegar mais uma aqui, então. Quem mandou aqui também foi o Maruen. Falei certo? Me corrija aí, tá? Se eu falei errado. Não gosto de falar o nome da galera errado, né? Não tem coisa mais chata do que isso, né? Então vamos lá. Aqui é um remix, né? Um edit, alguma coisa assim. O bass tá meio alto demais. Tá sobrando um pouco de grave nesse bass, eu acho. E talvez os hats, a equalização dos hats tá meio exagerada. Talvez tá cortando muito o médio dos hats. Aí o hat ele fica magrinho, tá ligado? E aí meio que você fica com um buraco na tua mix, porque não tem muita coisa preenchendo o meio. Então a música ela fica mais sub, mais agudinho, e a parte do meio ali, que é onde a percepção do nosso ouvido é mais forte, fica fraco, entendeu? Ah, só lembrando, né, que tudo isso que eu tô falando aqui é de acordo com o que eu estou ouvindo. Eu não tenho como eu saber exatamente o que foi feito, mas deduzindo, beleza? Ah, buzininha. Caralho, eu acho que eu nunca ouvi uma buzina Quer dizer, nunca ouvi não, mas faz muito tempo que eu não ouço uma buzina de carro numa música. Da hora essa... Da hora essa foto aqui. Eu achei essa buzina meio exagerada agora, tá ligado? Talvez um filtro nessa buzina, pra não ficar tão característico buzina, tá ligado? Mas lógico, galera, tudo que eu for falando aqui pra vocês é pessoal, tá ligado? Vocês filtrem o que eu falo, tá? Eu não sou dono da verdade e nenhuma verdade absoluta, então eu só estou dando a minha humilde opinião aqui que você escolhe ouvir ou não, tá ligado? Você tem todo o direito de desconsiderar o que eu falar aqui. Se eu estiver viajando e tal, desconsidere, beleza? Só tô dando o meu feedback sincero, tá? Talvez deixar a buzininha mais curta, não? Mas... Mas eu achei interessante a ideia de misturar a buzina com sirene. My ass in my car.
to booty bar and get all my smoking drinks and then take home and freak. Tocar isso aí na pista, a galera vai ficar toda assustada achando que é um carro no meio da pista, mano. Get my ass in my car and take it down to booty bar. Então, eu acho que, assim, essa buzina, ela tá interessante, só que tá muito, tá ligado? Talvez seria legal você fazer uma variação dessa buzina, de formas diferentes, às vezes menos, às vezes mais, tá ligado? Tipo, porque eu achei muito, tipo, é sempre igual o jeito que a buzina acontece, então ela acaba ficando um pouco repetitivo demais, entendeu? And get all my smoking drinks and then take home and freak. Get my ass in my car and take it down Talvez to você espaçar booty mais bar. essa buzina fique mais interessante, entendeu? Que nem agora, com o tempo sem tocar, aí que ela veio, And then entendeu? take home and Tipo, como se fosse um detalhe especial na track, assim, tá ligado? my ass in my car Ó, and take it e ela down tá to bem mais booty espaçada, bar. né? Acho que desse jeito fica mais legal. And get all my smoking drinks and then take home and freak. Get my Mas tá naquele nível pra já mandar aquele sarro aqui já, né? Esse cutzinho no vocal ficou interessante. my ass in my car and take it down to booty bar and get all my smoking drinks and then take home and freak. My Acho que nesse caso aqui tem. Eu entendi a pira da música, que são as sirenes com a buzina e tal. Mas, que nem eu tinha falado, né? Fica muito repetitivo. Talvez você deva achar elementos novos para fazer. Percussões, por exemplo, para preencher o espaço que essa buzina e essas sirenes estão tomando. E aí você usar essas sirenes e essa buzina como elementos de interação que se repitam com uma distância maior, que aconteçam menos, para ficar um negócio mais especial na track, assim, tá ligado? E porque assim, do jeito que a track tá, se você tirar as buzinas e as sirenes, a base vai ficar vazia, né? Porque são elas que estão movimentando a estrutura. Mas se você encontrar percussões e outras coisas para movimentar e criar essa base, aí você consegue espalhar melhor essas sirenes com essa buzina e tal de um jeito mais que fique menos cansativo, tá ligado? Dentro da track. Tipo pergunta e resposta. Pode ser também, né? Não exatamente, mas pode ser. É uma opção também. Mas tá bem legal também. Da hora. Então é isso. Rapaziada, seguinte. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, olha só. Deixa eu trazer o chat aqui onde eu consegui enxergar. Olhei o portão do condomínio. Olha só. Quero agradecer todo mundo que tá comigo aqui. Muito obrigado, tá? Valeu demais. Preciso finalizar a live aqui, porque ainda tem outros compromissos. Mas eu quero agradecer todo mundo que compareceu e que participou. Obrigado mesmo. E, ó,
tamo com o encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas aqui no YouTube, beleza? E pode continuar me mandando o track lá no direct. Eu vou fazer uma planilha e todas as lives a gente vai ouvir tracks diferentes, beleza? Vou tentar não repetir, porque daí eu vi, não sei quem falou ali que vai mandar uma track por semana para dar feedback na live. Não tem como, né? Eu preciso dar espaço para todo mundo. Então, eu acho que é o seguinte. Semana que vem, vamos fazer uma live só de feedback, beleza? Como tem bastante gente, deixa eu ver como é que. Eu não tô olhando meu celular aqui, deixa eu ver como é que tá o meu celular aqui. Tem bastante gente me mandando aqui, então a gente pode fazer isso. Se vocês quiserem mandar mais track, me manda. E na segunda-feira que vem a gente faz uma live só de feedback, beleza? Se vocês quiserem me dar sugestão também de temas aí, se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa específica, me fala. E sim, essa live vai ficar salva, tá? Eu vou deixar ela aberta, só você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Não vou ficar mafiando o conteúdo, tá ligado? Porque a minha intenção não é essa, a minha intenção realmente é somar. E só relembrando, né? Se você quer tem interesse em querer aprender mais sobre produção, melhorar a qualidade das suas tracks, lançar em gravadora, se você tá meio perdido aí, não consegue terminar suas tracks, não tá satisfeito com a qualidade do seu som, me chama, tô abrindo uma turma agora dia 10, beleza? Dia 10 de março, e também tem espaço para mentoria particular também. E se você quiser aprender a produzir do zero, talvez algumas pessoas que não produzam estejam me assistindo ou vão assistir essa live mais para frente, tem o meu curso de produção musical, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois eu vou editar tudo certinho aqui. E é isso, rapaziada. Quero agradecer todo mundo aí. Muito obrigado de coração. E nos vemos aqui no YouTube semana que vem. Demorou? Tamo junto. Valeu demais. É nóis.